todos os que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando as atividades do blog Germinal, que tem por objetivo contribuir para a formação política de jovens e trabalhadores de um modo geral. E o nosso foco vai ser mostrar como funciona o sistema capitalista, as artimanhas deste sistema para prejudicar o trabalhador, contribuir também para a formação da consciência de classe. Há sempre uma tentativa de dizer da parte dos governantes, dos empresários e dos sociólogos burgueses, de dizer que não existe mais divisão de classe social. Mas, na verdade, isso é para que o trabalhador não compreenda como funciona esse sistema e também não se prepare para a defesa dos seus direitos, para criar uma resistência. Bem, vamos iniciar essa nossa primeira atividade com a exposição do nosso companheiro José Rogério Andrade Silva, sindicalista há 25 anos e atualmente também exercendo as funções de advogado. Ele vai expor sobre a reforma da Previdência e todas as suas perversidades contra os trabalhadores. A Previdência Social no Brasil surge das lutas operárias e dos trabalhadores imigrantes que fundamentaram e fizeram o movimento social brasileiro ao longo da sua história. Até 1988, ela estava inserida nas constituições, porém esparsamente nessa Constituição. Somente a partir de 1988, com a Constituição Cidadã e com o espírito mais humanista, a Previdência Social ganha um capítulo inteiro somente para tratar das questões previdenciárias. E ela é colocada num contexto mais amplo, que envolve não só a Previdência Social, mas envolve também a assistência social e a saúde. Então, formam um contexto que se chama de Seguridade Social, formado pelo De 1988 até hoje, 2020, nós tivemos 5 reformas previdenciárias, afora modificação da legislação esparsa que trata sobre previdência. Mas no contexto constitucional, nós tivemos 5 alterações que alteraram a legislação previdenciária. Tivemos uma primeira reforma no governo do presidente Itamar Franco. Posteriormente, tivemos uma que foi bastante substancial no governo de Fernando Henrique Cardoso. Tivemos 2 no governo Lula e 2 no governo Dilma. Essas reformas sempre tiveram o mesmo viés: alterar a legislação previdenciária para retirar direitos conquistados. Então, o espírito do legislador de 1988 vem sendo alterado no sentido de tirar a vertente mais humana da Constituição no que diz respeito à legislação previdenciária. Isso sempre levando em consideração as alterações exigidas pelo mercado, pelo famoso mercado, né? Ou seja, as instituições financeiras, os bancos, os grandes atores multinacionais forçam os países da América Latina, notadamente o Brasil, para alterar o seu regime de previdência, para garantir que se privatize essa legislação previdenciária, se privatize a previdência social e faça com que as instituições financeiras privadas ganhem muito dinheiro, o que hoje, né, a nossa legislação de alguma forma não permite. Porém, as reformas que vêm sendo feitas nos últimos anos, principalmente
a última reforma garante essa mudança no sentido de garantir que as grandes empresas multinacionais, principalmente do setor financeiro, ganhem muito dinheiro. O objetivo principal dessas reformas é introduzir a chamada capitalização. A nossa previdência ela é alicerçada no regime de partição, recebe contribuições dos trabalhadores, recebe contribuições dos empregadores, recebe contribuições do governo e da sociedade. Então ela é fundamentada numa forma de capitalização não só dos entes privados, mas também dos entes estatais. Então a nossa legislação trabalhista, ela garante que toda a sociedade é responsável pelo seu financiamento. E aí é por isso que as reformas dos últimos anos vêm nesse sentido de modificar essa forma de financiamento, reduzir a cota de participação das empresas, reduzir a cota de participação dos empregadores nesse financiamento e, consequentemente, deixar que ela seja financiada somente pelos trabalhadores, o que aí sim poderá gerar um déficit fiscal enorme para a Previdência, se ela for modificada nesse aspecto. O governo, nos últimos anos, e aí todos os governos anteriores a este, utilizaram um argumento para alterar a legislação previdenciária, que é o famoso déficit da Previdência. Ocorre que esse déficit, até pelo menos 2015, ele sempre foi uma falácia. É bem verdade que a nossa legislação previdenciária, através do seu financiamento, garantia um superávit. E todos os governos, a partir de 1988, quando foi definida essa forma de sustentação da Previdência, se utilizaram dos recursos da Previdência e utilizaram em finalidades outras que não era somente a Previdência Social. E não era somente a Seguridade Social, como é o termo que nós utilizamos a partir de 1988. O dinheiro do financiamento da Seguridade Social foi utilizado para outros fins, através da desvinculação de receita da União, que é um instituto utilizado pelo governo para desviar dinheiro, recursos da Previdência Social. Há denúncias da Auditoria Cidadã da Dívida, da professora Maria Lúcia Fatorelli, de que muitas obras no Brasil, entre elas a construção da Ponte Rio-Niterói e outras obras que o Brasil construiu ao longo de sua urbanização, foi utilizada com recursos da Previdência. Portanto, o que se coloca é que o déficit que foi utilizado para fundamentar a reforma da Previdência, na verdade, é uma falácia, é uma mentira, utilizada por todos os governos, inclusive os governos supostamente de esquerda que governaram o Brasil nos últimos anos. Eles também utilizaram desse argumento para dizer que a reforma era necessária, tendo em vista o déficit previdenciário, e que o país quebraria se não houvesse essa reforma. Mas, na verdade, se nós formos analisar com muito mais cautela, na verdade não há déficit. O déficit só vai começar a causar uma certa preocupação a partir de 2015, porque o país entra numa recessão econômica muito grave, aumenta, logicamente, o desemprego, e isso afeta significativamente as contribuições dos trabalhadores, dos empregadores, que a contribuição dos empregadores é sobre a folha de pagamento. Então, se não tem folha de pagamento, se não tem um número significativo de empregados, obviamente não terá contribuição sobre a folha, ou, logicamente, vai cair a contribuição sobre a folha. E também, se não tem emprego, não tem salário, a economia não gira e não vai haver a contribuição sobre o lucro, que é também uma das outras fontes de financiamento da Previdência Social brasileira. Então, começa a causar uma certa preocupação a partir de 2015, dada a recessão econômica que o Brasil está inserido, e até hoje, 2020, nós não nos livramos dessa recessão econômica. As reformas que foram feitas não foram capazes de modificar esse panorama econômico e, portanto, a Previdência Social pode começar a causar
não é, uma preocupação nesse sentido. O governo não parou com a desvinculação das receitas da União e ainda adotou, para piorar, né, essa preocupação com o déficit, renúncias fiscais que possibilitam ainda que a Previdência Social comece a ficar deficitária, tendo em vista essas medidas governamentais no sentido de torná-la deficitária. Até 2015 nós tínhamos superávit. Então, na verdade, as mudanças praticadas pelo governo para tentar fundamentar essa reforma no sentido de dizer que ela era deficitária não passa de uma falácia e de um argumento falso para atender aquilo que a banca internacional, as grandes empresas multinacionais e nacionais exigiram do Brasil para tentar privatizar a Debout, chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés. Et tu viendras, marchant à mes côtés. Et tu verras fleurir ton chant et ton espoir.